paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais uma manhã e saber que você está disposto a começar mais um dia ouvindo a voz do Senhor. O programa Primeiro Deus é o seu encontro matinal com Ele. Aproveite cada dia para aprender mais da Palavra de Deus e descobrir os planos que Ele tem para a sua vida. Estamos numa série muito especial sobre os milagres de Jesus e hoje vamos estudar um dos milagres mais surpreendentes que Jesus realizou em seu ministério terrestre, quando Ele curou 10 leprosos, 10 homens que sofriam com essa terrível doença, chamada de o dedo de Deus, e Jesus fez um milagre que transformou completamente suas vidas daquele dia em diante. A lição mais especial que vamos aprender no texto de hoje tem a ver com gratidão. E a pergunta que eu faço no início do programa de hoje é: quão grato é você? Quão grato é você às pessoas e a Deus? São perguntas para a nossa reflexão no programa de hoje. Por isso você é muito bem-vindo. Um abraço carinhoso para você que está em qualquer lugar desse estado maravilhoso de Santa Catarina, nos acompanhando pelo SBT, e você que nos acompanha também em outros estados e até fora do Brasil pelo nosso canal no YouTube. Você é muito bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Obrigado, pastor Arilton. Bom dia, meu amigo telespectador. Você que está nos acompanhando aqui de madrugada, assistindo o programa Primeiro Deus, esse programa que tem a oportunidade de nos aproximar mais do Senhor Jesus. Amigo, nesse momento nós teremos um momento de oração. É um momento muito importante desse programa. É um momento onde a gente traz a Deus aquilo que está pesando em nosso coração, aquela preocupação e também os agradecimentos. Inclusive, você pode olhar aqui, está passando embaixo o nosso Instagram. Você pode mandar o seu pedido, o seu agradecimento e até o que você tem achado do nosso programa. São muitos pedidos que chegam a nós. Nós não vamos conseguir ler todos aqui, com certeza, por questão do tempo. Mas todo pedido que é enviado, tem uma equipe especial que ora pelo seu pedido. Então não deixe de enviar o seu pedido. Hoje nós temos o pedido da Vanessa. A Vanessa pediu aqui o seguinte: gostaria de pedir oração pelo meu esposo Leandro, meu pai Edson, meu irmão Everton, para que aceitem receber estudos bíblicos e voltem para os caminhos do Senhor. Jesus abençoe o Senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, viu, Vanessa, pela gentileza de pedir que nós sejamos abençoados. Nós vamos orar pelo seu pai, pelo seu irmão e pelo seu esposo. Também temos o pedido da Rita. A Rita pede oração por ela. Ela está há mais de 2 anos na fila de espera por uma cirurgia de coluna na capital. Peço que ore em nome do Senhor Jesus. Rita, Deus é o Deus que se preocupa conosco. Não importa qual seja o seu problema, Deus se preocupa e consegue resolver os grandes problemas da nossa vida. Mas Ele também se preocupa com as pequenas coisas que podem incomodar nosso coração. Então, vamos colocar perante Deus os seus pedidos. Antes, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Jeremias 29, no verso 12, tem um texto muito bonito e um texto que nos dá esperança. Diz assim: então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Que bom saber que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Sabe, amigo? Você pode colocar perante Deus aquilo que aflige a tua vida, o teu coração. Nesse momento onde você está nos assistindo, talvez você tenha condição de se ajoelhar, talvez você esteja aí na guarita, você é um vigia noturno, talvez você esteja como um taxista dirigindo e não possa se ajoelhar, não tem problema, você pode aí parar num local, ou então mesmo enquanto está dirigindo, ouvir aqui essa oração, mentalizar, colocar o seu pensamento em Deus e colocar aquilo que aflige a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Nesse momento, eu vou me ajoelhar. Se você tiver condição, se ajoelhe comigo e vamos orar a Deus. Querido Senhor, muito obrigado, porque nesse momento nós estamos colocando perante Ti cada uma das pessoas que estão conectadas conosco através da televisão, através das redes sociais. Nós pedimos, Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor os ajude.
Especialmente, olhe pela Vanessa e pela Rita. Elas pediram, Senhor, para que o Senhor intervenha na vida delas. Estão dando autorização para que o Senhor faça o melhor na vida dessas pessoas. Que, por favor, esses pedidos que foram colocados sejam atendidos pela Tua honra e glória. Agora, Pai, cada pessoa que nos ouve, independente de qual seja a situação, o Senhor os visite. Seja num leito de hospital, seja dirigindo, seja trabalhando, seja nesse momento acordando, talvez em sua cama, que ali o Senhor os visite e atenda às suas necessidades. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia. No programa Primeiro Deus, ao longo desses dias, estamos estudando milagres de Jesus. A cada dia, um milagre. E nessa quarta, nós vamos estudar sobre um milagre muito especial, a cura dos 10 leprosos. Essa história está repleta de lições espirituais para a nossa vida. Mas como você já sabe, a gente não começa aqui a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você agora a nós juntos orarmos antes de abrir o livro de Deus. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos então. Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. No início desse dia, nossos ouvidos estão abertos e o nosso coração sensível à voz do Teu Espírito. Queremos suplicar que o Senhor nos fale mais uma vez. Por isso, bom Deus, nos colocamos em Tuas mãos, suplicando que agora, ao estudarmos o Teu livro sagrado, nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao milagre de hoje, a cura dos 10 leprosos. O texto está aqui já separado em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. E eu leio assim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Mestre, compadece-te de nós? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que história maravilhosa nós vemos nesse milagre realizado por Jesus. Imagine você a cena, 10 leprosos. A lepra era considerada nos tempos da Bíblia como a doença do dedo de Deus, ou o dedo de Deus. Era como se Deus pegasse o seu dedo e colocasse numa pessoa para que ela ficasse leprosa. A lepra, ou a hanseníase, como nós conhecemos também, ia decompondo as partes do corpo humano, especialmente as partes mais frágeis, mais sensíveis. As pessoas geralmente perdiam as pontas dos dedos, dos pés, outros órgãos. A doença era tão terrível porque também separava a pessoa da família e mesmo da sociedade. Alguém que fosse detectado com lepra tinha que deixar sua casa, tinha que deixar a cidade e viver fora dela. É por isso que o texto está dizendo que Jesus, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe os 10 leprosos. Eles não estavam dentro da aldeia, porque nem poderiam estar ali. Eles estavam fora. Eles viviam fora. Eles dependiam de estar fora e avisar a sua situação. Quando eles declaravam imundo, imundo, imundo,
é para que as pessoas soubessem que eles estavam leprosos e não deveriam se aproximar. Assim, eram verdadeiros párias da sociedade. As pessoas tinham que viver longe da família, longe da sociedade, e esses 10, quem sabe ali, organizaram um grupo onde um podia consolar o outro na sua desgraça, na sua miséria. Eles ouviram falar de Jesus, sabiam que Jesus tinha todo o poder de fazer milagres. Ouviram histórias de outros milagres realizados por Jesus e tiveram também no coração o desejo de alcançar esta bênção maravilhosa das mãos do Senhor. Em algum momento de sua história, eles ficaram sabendo que Jesus estava vindo para a cidade onde eles viviam, ou pelo menos para a região aonde eles viviam, uma vez que eles não podiam estar na cidade. E quando ficaram sabendo da vinda de Jesus, eles então apresentam-se a Cristo e fazem um pedido muito especial. Esses homens não estavam dentro da vila, pois isso não era permitido, e eles abordaram Jesus quando ele estava prestes a entrar. Talvez compartilhassem a sua cabana rústica nos campos, a uma distância considerável da área urbana. Agora, se aproximam da entrada da cidade e eles ficam de longe, gritando: Mestre, compadece-te de nós. Mestre, tem compaixão de nós. E ficam distantes porque a doença era contagiosa. Eles eram proibidos de se associar a qualquer pessoa. E Jesus nunca ficou insensível diante de um pedido que lhe foi feito. Isso aconteceu mais uma vez. E Jesus simplesmente deu uma ordem para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus deu essa ordem para que eles se mostrassem aos sacerdotes? Porque a lei exigia que assim o fosse. Era o sacerdote quem podia atestar de que alguém que outrora estivera leproso estava agora curado e podia então ser reintegrado ao convívio social. Então eles precisavam, de acordo com a legislação, apresentar-se diante do sacerdote. Mas há um detalhe muito interessante aqui da cena. Jesus não os curou e disse: agora vocês vão e se apresentem aos sacerdotes. Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes enquanto ainda eles estavam com a doença, enquanto ainda estavam com a lepra. Isso exigiu deles uma fé. E o texto diz muito claro que, indo eles, a cura aconteceu quando eles começaram a ir, quando eles obedeceram à ordem de Jesus. Foi aí que a cura começou a acontecer. Indo eles. Isso quer dizer que a cura dependia da fé. Dependia de acreditar que, ao se moverem em direção ao sacerdote, o milagre aconteceria. Eles não foram curados enquanto permaneceram na presença de Jesus, mas somente quando prosseguiram em cumprir suas ordens, ou seja, se apresentar ao sacerdote. Indo eles, diz a Bíblia, eles foram curados. Agora imagine a alegria, a reação deles. Eles acreditaram na palavra de Jesus. Agora, enquanto estavam indo para se mostrar ao sacerdote, eles percebem que as manchas, as feridas, a carne carcomida, começa tudo agora a aparecer como a pele de um bebê infante. Os rostos transformados, as mãos, os pés, tudo estava perfeito. Imagine a alegria contagiante que tomou conta desses 10 homens. E eles, quem sabe, correram. Correram para onde? Correram para o sacerdote, para se mostrarem ao sacerdote, para conseguirem o aval, a autorização para voltar para suas casas, para suas famílias, para a sinagoga, para a sociedade, para o ambiente que eles haviam perdido. Interessante que eles estavam todos muito felizes. Mas o texto apresenta algo interessante. Enquanto todos eles estavam indo, um deles percebeu do milagre que acontecera. Todos eles foram beneficiados pelo milagre, mas só um se lembrou de agradecer. Interessante que essa história traz para nós preciosas lições espirituais. A primeira delas é que a cura aconteceu enquanto eles estavam indo. Nenhuma cura acontece se não exercermos fé no poder curativo de Jesus. É por isso que a Bíblia, lá em Tiago 1, versos 6 e 7,
falando da necessidade de nós termos fé, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Peça, porém, com fé. Quando nós pedimos a Deus por um milagre, nós devemos pedir com fé. Pastor Arilton, mas o que é fé? O que significa pedir com fé? Pedir com fé significa você acreditar, primeiro, que aquele a quem você está pedindo tem todo o poder de operar o milagre que você precisa. Esse é o primeiro ponto. Jesus tem o poder de operar todo o milagre na sua vida. Segundo ponto, pedir com fé é saber que Jesus tem o poder de operar na sua vida, mas você deve entender que a sua vontade não deve prevalecer, mas sim a dele. Quando a gente ora em submissão à vontade de Cristo, nós demonstramos uma fé altruísta. A fé altruísta é aquela que nos leva a acreditar que a vontade de Deus sempre será melhor, mesmo que a nossa vontade. E pode ser que nós estejamos pedindo a Deus alguma coisa que amanhã ou depois Ele sabe que não nos fará bem. Por isso sua resposta será negativa. Porque Deus nunca vai reter bênçãos para nós que não fosse trazer alegria, que não fosse trazer paz, que não fosse trazer prosperidade. Mas quando pedimos alguma coisa de forma errônea, Deus, em sua muita misericórdia, Ele não dá para que nós não soframos. É por isso que nós somos orientados a todas as vezes que orarmos, pedirmos sempre de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre será melhor para nós. Agora, nós devemos pedir com fé. Um outro texto bem interessante aparece aqui em Hebreus 11:7, onde o autor de Hebreus que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que Noé é citado como um exemplo de fé na Bíblia? Porque ele aparelhou a arca, ele construiu a arca no momento em que não chovia. Ou seja, ele foi obediente à voz divina, ele exerceu fé, mesmo que para isso tivesse que suportar o ridículo e o desdenho. Imagine você construir um barco num momento do mundo em que não chovia. Para que esse barco, Noé? Você está ficando louco? Bom, ele foi muito criticado por sua fé. E isso acontece hoje. Quando nós temos fé em Deus e vivemos os princípios da sua palavra, você pode ter certeza que as críticas chegarão. As críticas chegam porque a fé, ela tem a capacidade de nos fazer ver o que as pessoas não veem. Por exemplo, nós acreditamos na existência de um céu, de seres espirituais, dos anjos que estão ao nosso redor, e você deve se comunicar com Deus, você deve orar, você deve se relacionar com Ele. As pessoas não entendem muitas vezes quando nós estamos orando, falando com Deus, quando dentro do carro você está conversando com Deus e as pessoas acham que você é um louco conversando sozinho. Muitas coisas não são desenvolvidas de forma racional. A fé é se apegar a Deus, a sua palavra, crendo em tudo aquilo que ela revela. Noé é um exemplo, porque mesmo sofrendo o escárnio, o ridículo, lá ele estava para cumprir a vontade de Deus, aparelhando, construindo a arca que finalmente salvou sua família. E é claro, todos aqueles homens e mulheres da época de Noé tiveram a oportunidade da salvação. Infelizmente rejeitaram por não acreditarem na pregação feita por Noé. Não vai ser diferente no final da história desse mundo. Milhares de pessoas também se perderão por não crerem na pregação da Bíblia, por acharem que são os donos da verdade, por duvidarem até de Deus e duvidarem da santidade desse livro, da sobrenaturalidade desse livro. Mas eu e você não podemos ser assim. Eu e você podemos crer que Deus tem planos maravilhosos e assim como Deus honrou Noé na sua fé, nós também podemos ser honrados. Por isso, meus amigos, queria convidar você a termos uma atitude de Noé
uma atitude de fé, como nós aprendemos. Fé é quem tem genuína fé, age de acordo com as ordens divinas. É isso que a palavra nos revela. Quando eu tenho fé genuína em Deus e nesse livro, eu vou agir de acordo com a vontade dele, conforme aqui é expressa. Todos nós temos fé. Alguns desenvolvem, outros não. Eu espero que hoje você aproveite o dia para desenvolver a sua fé. Mas vamos voltar à história do milagre dos 10 leprosos? Nos versículos 15 e 16, vemos uma linda cena de gratidão. Lucas escreveu assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Enquanto todos os outros saíram para se mostrar ao sacerdote, felizes e eufóricos, um deles se lembrou de quem operara o milagre. Um deles raciocinou: até instantes atrás eu era um homem miserável, condenado à morte. Agora não, eu estou completamente curado. A minha carne foi restaurada, graças ao homem chamado Jesus. E ele agora se separa dos outros 9, corre em direção a Cristo, ajoelha-se diante de Jesus, prostra-se diante de Cristo e agradece a Jesus pela bênção alcançada. Jesus diz assim: não foram 9 ou não foram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro, este samaritano. Bom, você sabe que os samaritanos eram os párias da sociedade também nos dias de Jesus. Era um povo odiado, né? Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4? Quando Jesus começa a conversar com ela, ela diz assim: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Sim, os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados, mas foi esse rejeitado, esse samaritano, que demonstrou gratidão em seu coração e voltou para dizer muito obrigado a Jesus. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quão grato é você? Primeiro, quão grato você é a Deus por todas as coisas que Deus tem feito por você, pela vida que Ele te dá, pela saúde, pela capacidade mental, pela inteligência, pelo raciocínio, por tantas bênçãos que Ele tem colocado nas suas mãos. Quão grato você tem sido? Será que nós estamos diariamente agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós estamos atentos às bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós? Ou achamos que tudo é do acaso, fruto do acaso? Não. Existe um Deus no céu que nos ama e tem cuidado de nós como um pai de amor. Eu e você não podemos nos esquecer disso um momento sequer. Nós precisamos ser gratos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Lembre-se diariamente de dizer: muito obrigado, Senhor. Agora, e quanto ao próximo? Tem você sido grato às pessoas que apoiam você, às pessoas que te ajudam? Eu queria falar de uma forma muito especial hoje para os filhos. Tem você demonstrado gratidão para com os seus pais? Você sabe, nós que somos pais, você talvez seja pai, seja mãe, nós que somos pais, fazemos tudo para o bem dos nossos filhos. Ainda essa noite, meu filho, um deles, o do meio, Mateus, tossiu bastante à noite e eu passei pelo menos 2h30 ao lado dele, medicando, tentando auxiliar para que o seu sofrimento fosse aliviado, para que ele conseguisse dormir e ficar bem. Assim são os pais, assim são as mães. E eu pergunto a você: quão grato o filho tem que ser por essas atitudes? Quão grato você tem sido ao seu pai, sua mãe, pelas coisas que ele faz, porque eles fazem por você? Você já agradeceu a faculdade que você está cursando, graças porque eles estão pagando? Você já agradeceu a roupa que você veste, que eles que compram?
Você já agradeceu pelo tênis que você está usando agora? Porque os teus pais compraram para você? Você já agradeceu aquela viagem que eles pagaram para que você fizesse? Você já agradeceu a eles o alimento que diariamente eles colocam na mesa para que você esteja bem? Você já agradeceu as madrugadas que eles passaram acordados, velando por você? Você já agradeceu as oportunidades que os teus pais deram para você, para ser quem você é? E sabe, não existe sentimento pior do que o sentimento da ingratidão. Nada mais fere o coração de um pai, de uma mãe, do que ter um filho, uma filha que não reconhece nunca o que os pais fizeram por ele. Nós cristãos devemos ter um coração grato, primeiro a Deus, que é o Pai e o provedor de todas as bênçãos, segundo aos nossos pais terrestres, que Deus bondosamente nos concedeu, para que eles cuidassem de nós, nos protegessem, nos amassem. Tenha um coração agradecido. Aprenda a dizer muito obrigado. Aprenda a reconhecer o bem que as pessoas fazem para você. Seja justo com as pessoas. Reconheça o bem que lhes fazem. Isso será transformador em nossa vida. Mas há uma lição ainda mais a aprendermos nesse texto. Esse que voltou para agradecer era samaritano. Os que se esquecem de agradecer a Deus, como aqueles 9 que não voltaram, os que se esquecem de agradecer as bênçãos recebidas e de apreciar o que Deus tem feito em suas vidas, correm o risco de se esquecer por completo do Senhor. Quem se esquece de agradecer as bênçãos que tem recebido, corre o risco de se esquecer completamente de Deus. E é este o mundo exatamente em que nós vivemos hoje. Muitas pessoas que acham que tudo que tem, a posição que alcançou, as coisas que adquiriu, foi fruto apenas do seu esforço, do seu trabalho e da sua capacidade. Não reconhecem que tudo isso são bênçãos e benefícios que o próprio Deus deu a você. Não reconhecem que essa capacidade mental, de raciocínio, de lógica, de tomada de decisão, de negociação, foi o próprio Deus quem deu para você. Não se esquece de que o ar que você respira é Deus quem providencia. O alimento que você come é o Deus que cuida da terra e faz com que ela produza. São milagres diários em nossa vida. Não se esqueça de agradecer, porque se você se esquecer de agradecer, em breve você se esquecerá até de Deus. E nada pior para um ser humano do que viver por essa terra achando que não precisa de Deus. Tenha sempre o sentimento de gratidão. 9 não voltaram. E eles correm o risco de se esquecer também do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aonde chega a falta de gratidão? As pessoas que esqueceram-se de Deus acham-se sábias, mas na realidade são loucas. Essa é uma característica do tempo do fim, que Paulo descreve em Romanos capítulo 1. É isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas que não são gratas, pessoas que não adoram ao Criador, mas querem adorar a criatura. Pessoas que querem ser adoradas como verdadeiros deuses. Esse é o mal que nós estamos vivendo hoje. O sentimento de gratidão pode pôr fim a tudo isso. O sentimento de reconhecimento, quem nós somos e o que Deus é para nós. É isso que pode nos ajudar. Esse milagre tem preciosas lições. Em Lucas 17:17, Jesus faz uma pergunta: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? E eu queria fazer essa mesma pergunta hoje. Aonde estão os 9? Será que você está representado no milagre
Por aquele samaritano que voltou ou por aqueles 9 que nem se lembraram de agradecer? Quem é você na história? Você é o grato pela bênção alcançada ou você é um dos 9 que, deslumbrado com a bênção, se esquecem até daquele que abençoou? Eu espero que nessa manhã o meu e o seu coração sejam corações agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Que você se lembre que o ar que você inspira todos os momentos é por providência divina, que a vida que você tem é por providência divina, que a sabedoria que você tem, que o conhecimento que você adquiriu é porque Deus deu condições a você. Deus colocou na sua vida um pai e uma mãe para te abençoar, te ajudar. Não é hoje um bom dia para você agora ir lá no quarto, abraçar teu pai e tua mãe e dizer: pai, mãe, muito obrigado por quem vocês são para mim. Não é hoje um bom dia para você pegar o seu telefone, se você está distante, ligar para o seu pai e para a sua mãe e agradecer a eles por tudo que eles fizeram? Não é hoje um bom dia para você reconhecer o que essas pessoas fizeram na sua vida? Faça contato com eles. Faça contato. Busque a ajuda deles. Diga para eles que você é carente deles. Fale da sua gratidão. Com certeza de que o teu pai e tua mãe talvez esperam essa conversa por anos. Isso vai mexer com o coração deles. Isso vai provocar algo extraordinário. Essa história de hoje, esse milagre que Jesus realizou, deixa profundas lições para todos nós. Eu e você precisamos entender o verdadeiro sentimento da gratidão. Nós precisamos entender que Deus tem nos cercado com bênçãos sem medida. E o reconhecimento dessas bênçãos é que prepara o nosso coração para receber outras. Sabe por quê? Porque quando a gente não é grato a Deus, nem às pessoas, pelas coisas que nós recebemos, muitas bênçãos deixarão de ser derramadas por esse sentimento de ingratidão. Uma das preciosas lições do milagre de hoje é que aquele que voltou para agradecer ouviu dos lábios de Jesus: filho, vai, a tua fé te salvou. Talvez todos os 10 receberam a cura, mas só um ouviu de Cristo essas palavras: a tua fé te salvou. Perceba que o sentimento de gratidão leva à salvação. Por outro lado, o sentimento de ingratidão leva ao esquecimento. Aqueles 9 poderiam ter ouvido dos lábios de Cristo a mesma verdade: vocês estão salvos, a tua fé te salvou. Mas eles não receberam essa palavra, porque foram ingratos. Que hoje o seu coração e o meu se enterneça diante de todas as bênçãos que nós temos alcançado. Aproveite o dia de hoje para ser grato às pessoas. Agradeça cada gesto, por menor que seja. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar o ambiente onde você vive. Isso vai mudar todas as coisas. E eu queria orar agora para que Deus nos conceda sempre um coração grato. Ora comigo? Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome por tantas bênçãos que temos recebido de Tuas bondosas mãos. E suplicamos que nos dê a consciência para sempre agradecermos as mesmas. Não permita, Pai, que a ingratidão tome conta de nossa vida, mas nos ajude a reconhecermos e agradecermos o bem que as pessoas nos fazem, que os nossos pais nos fazem, que os nossos irmãos e amigos nos fazem e, sobretudo, a reconhecer a maravilhosa salvação que alcançamos de Tuas mãos. Dá-nos a Tua bênção para esse dia, perdoa nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.